velho a ponto de receber porção dobrada. Por isso que quando Elias está subindo ao céu, ele grita o quê? Meu pai, 2 vezes, meu pai, porção dobrada, carros de Israel. Então está aprovado, está aprovado no coração de Eliseu, não só para Elias, mas para o próprio Deus, que a intenção dele, que o sentimento dele, que aquilo que ele desejava, que aquela porção dobrada era um desejo puro de alguém que se considerava filho, que era um desejo puro de alguém que gostaria mesmo de exercer um ministério de continuidade, que era um desejo genuíno de legado, de alguém que gostaria de permanecer o legado, continuar o legado. É para mim simples, eu sou o Samuel, eu sou filho do Simvaldo, eu sou sobrinho do Silmar, e o meu tio mais velho e o meu pai têm uma relação muito próxima, porque meu avô morreu cedo, então meu tio é quase que um pai do meu pai. Então eu vejo isso. Meu pai dormia na cama com meu tio, uma família muito pobre, não tinha cama. Então meu pai, quando nasceu, eles têm 10 anos de diferença, ele dormia na cama com meu tio, ele adotou o meu pai. Quando ele foi para o seminário lá em Belo Horizonte, o meu pai guardava o dinheiro do ônibus, ia a pé para a escola e mandava como oferta. Quando meu tio foi ser missionário lá no Rio Grande do Sul, meu pai não comia lanche, não ia de ônibus para a escola para dar o dinheiro de oferta lá na plantação da igreja. Depois, quando meu pai foi plantar a igreja lá em Porto Velho, meu tio sustentava ele, eu enviava ofertas para ele. Então tem uma relação paternal, familiar entre eles, que faz, e eu sou filho deles, sou neto deles, sou da família deles, do mesmo sangue, que para mim é tranquilo falar, meu pai, eu quero porção dobrada, eu quero isso vai ser genuíno do meu coração. Mas não adianta só eu ser genuíno do coração, como Eliseu foi, não adianta só eu desejar isso e ser filho como foi, sem percorrer o mesmo caminho que Eliseu. O problema é que às vezes na nossa vida a gente quer ativar algumas coisas, mas a gente quer que isso seja como mágica, com um botão mágico que a gente aperta e tudo agora está resolvido, sem percorrer o caminho da ativação, sem percorrer o caminho para receber o legado. Não foi só o coração de Eliseu que foi provado. O coração de Eliseu é provado quando ele vê Elias subindo ao céu. Mas antes, a vida de Eliseu foi provada para que primeiro Elias perguntasse: o que você quer que eu te faça? E por que ele foi provado e Elias deu essa oportunidade? Porque ele percorreu um caminho. Meu irmão, deixa eu dizer algo, tudo aquilo que o Senhor tem para você já está pronto, mas existe um caminho para ser percorrido, um processo para andar, para que tudo aquilo que o Senhor deseja liberar para você seja ativado. Existe um circuito, existe uma caminhada. Ah, pastor, agora eu quero assumir aqui a Batista Vinho Novo. Eu estou aqui pertinho, eu já sou supervisor de 17 igrejas, você está no meu campo. Porque eu pego todo o grande ABC, pego até o Tatuapé. Então se eu der uma esticadinha, eu tenho aqui a Vila Formosa. Eu moro aqui do lado, 10 minutos. E aí o pastor, não, beleza, eu te libero. Ele vai fazer isso? Claro que não. Ele vai falar, Samuel, você sabe quanto que eu gastei aqui da minha vida? Sabe quanto suor eu coloquei nesse lugar? Sabe quanto sangue eu coloquei nessa igreja? Você sabe quanto dinheiro eu coloquei nesse lugar? Não é assim, vem aqui eu assumo. Vamos percorrer um caminho? Percorre o caminho. Só que a gente está vivendo uma geração que a gente quer assim, ó, pum, passe mágica, quer feiticeira, tudo certo, e não quer percorrer o caminho. Agora veja o caminho que Eliseu percorreu para que fosse liberado a possibilidade dele receber porção dobrada. O texto diz assim, olha, quando estava o Senhor, verso 1, para tomar Elias do céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Se tem algo que eu sei é que a Bíblia não foi escrita por um acaso, e nada que está escrito na Bíblia é um acaso. Se Elias partiu de viagem com Eliseu de Gilgal, e o autor de Reis colocou isso aqui, tem um propósito. Eu não sei se você sabe o que significa Gilgal, mas Gilgal é o lugar que quando o povo de Israel atravessou o Jordão, eles chegaram do outro lado do Jordão, e lá em Gilgal eles ofereceram um novo sacrifício, eles fizeram uma nova circuncisão. Porque toda a geração que tinha nascido no deserto e que tomou posse da terra prometida não tinha sido ainda circuncidada. E aí lá em Gilgal o Senhor mandou Josué circuncidar aquela geração, fazer uma nova aliança. E o nome é Gilgal porque o Senhor falou assim: eu vou rolar para fora todo o passado de vocês, eu me esqueço do passado, eu vou deixar para trás as histórias do passado. E sabe, meu irmão, a história inicia com Elias e Eliseu nesse lugar,
porque para que uma porção dobrada seja ativada na vida de Eliseu, ele vai precisar se esquecer de quem ele era, se esquecer da onde ele veio, se esquecer a sua história de passado, esquecer as coisas que ficaram para trás, para que ele pudesse experimentar algo novo. E sabe, meu irmão, que muita gente desse tempo não experimenta algo novo porque ele ainda está preso nas histórias do passado. Lá atrás, quando o pastor Claudino, quando os pastores estavam aqui, plantaram a igreja, ele me visitava, ele vinha na minha casa, ele tomava café. Lá em 1972 veio um avamento sobre a nossa igreja, sobre essa igreja, sobre a nossa vida. Lá quando nós plantamos, aí pastor, era reteté de Jeová, agora tem um monte de gente, agora esse negócio de luz, de fumaça, essas músicas que ninguém entende nada. Lá naquele tempo era bom. Meu irmão, não existe porção dobrada enquanto nós estamos presos a velhas experiências. Não existe ativação do novo enquanto a gente está preso nas coisas que aconteceram no deserto. O deserto é bom, o deserto gera milagre, mas para entrar na terra prometida você precisa largar as experiências que ficaram para trás, largar os métodos que ficaram para trás, largar as estratégias que ficaram para trás e iniciar uma nova história na terra prometida. Tem gente que gosta, eu gosto de ver maná caindo do céu, eu gosto de ser coordenado por uma nuvem de fogo e de fumaça, mas nuvem de fogo e fumaça, maná caindo do céu e codornize é no deserto. Na terra prometida não tem nuvem, na terra prometida não tem maná, na terra prometida não tem codornize. Por quê? Porque lá nessa terra mana leite e mel. Se você quer manar leite e mel, um lugar que mana leite e mel, um lugar de porção dobrada, você precisa abandonar o maná. Ah, mas eu estou aqui em Canaã e cadê o pão, pastor? Não cai mais pão do céu, ninguém vê mais nada, cadê aqueles sinais miraculosos, irmão? Então vai para o deserto, porque o deserto é o lugar de sinal, a terra prometida é o lugar de maná, de porção dobrada do Espírito. Mas a gente está preso lá no deserto. E aí Elias tira Eliseu nessa caminhada e fala aqui: sai daqui, Eliseu, larga isso. Agora não é mais o Eliseu servo de Elias, caminha comigo, rola essa história, porque agora você vai caminhar na direção da porção dobrada. Meu irmão, eu acho legal a história do meu pai e do meu tio, mas eu não quero a história deles, eu quero a porção dobrada da história deles. Então aquilo que ficou para trás é lindo, e o Senhor precisa me dar algo novo, e eu vou caminhar no caminho de Gilgal, deixando as histórias deles lá do norte, do sul, de Itaquera. Eu falo isso direto lá na igreja, irmão, o que o tio fez aqui, o meu pai foi extraordinário, mas deixa eu dizer uma coisa, Deus está construindo uma nova história na terra prometida. Eu não quero maná, eu não quero codornize, eu quero uma terra que mana leite e mel. Então sai, desconecta. E sabe que tem uma besteira gospel que a gente ouve por aí. Um monte de gente fala assim: é possível perdoar sem esquecer. Mentira! Você perdoa, mas nunca esquece. Mentira! Porque o apóstolo Paulo fala em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o prêmio do alto, prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou a minha Bíblia ela é falível, ou eu acredito que a Bíblia contém falhas, ou a palavra, não, Paulo não quis dizer bem isso, mentira, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Meu irmão, eu tenho uma cicatriz aqui na perna que eu cortei quando eu tinha 12 anos, e pega daqui aqui assim. Na verdade agora está um pouquinho menor, porque quando eu tinha 12 anos ela pegava toda a minha perna, e agora ela diminuiu um pouquinho. Ela está aqui, eu nem lembro dela, eu só lembro quando eu falo. Eu não sinto dor, eu nem sei o que aconteceu no dia. Eu só sei porque o meu pai conta, mas eu não tenho essa lembrança. Quando eu acesso a memória, eu não lembro de nada. E doeu, porque meu pai foi militar. Então eu estava no meio de um acampamento, de um retiro como esse carnaval. Diz ele que eu fui buscar uma bola no meio do mato, peguei um arame farpado, voltei com aquele buraco na perna. Aí no meio do mato, 2 horas da cidade, o que ele vai fazer? Precisa fazer um ponto aqui. Eu sou homem, filho de militar, então você já sabe o que ele fez. Me colocou numa bancada e falou o seguinte: eu vou passar álcool, vinagre, metiolate para matar todos os bichos, para você não pegar tétano, e você não vai chorar porque você é homem.
Aí, pastor Davi, que hoje é o meu pastor auxiliar, na época era seminarista, segurou os meus bracinhos, meu pai segurou a perna e passou. E aí eu só via, diz eles, né? Eu estou falando aqui da lembrança deles, porque eu realmente não lembro. A lágrima escorrendo aqui, eu sem chorar, né? Não podia chorar, mas a lágrima escorria aqui. Depois ele pegou um esparadrapo com um negócio lá, fechou, apertou até fechar, passou uma pomada cicatrizante. Eu fiquei lá 3 dias com isso. Está aqui, a cicatriz é enorme. Se eu quiser dizer, se meu pai não contasse, eu podia falar que foi uma bala, que foi uma crava de tênis, porque eu não lembro de nada. Eu esqueci. Eu só lembro que ele fala. Então é possível esquecer das experiências do passado para experimentar uma porção dobrada. É possível esquecer das coisas que ficaram para trás para experimentar aquilo que o Senhor tem. E até experiências boas. Porque Gilgal, o deserto não foi ruim para Israel, o deserto foi uma bênção, mas precisava ser esquecido para viver a terra prometida. A igreja lá de trás foi uma bênção, mas precisa ser esquecida para ver uma terra prometida. A porção que Deus te deu ontem foi uma bênção, mas precisa ser esquecida para receber a porção dobrada hoje. Mas a viagem não para aí, eles seguem a viagem. Veja o verso 2. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Sabe por que Eliseu e Elias vão a Gilgal? Porque lá ficava a escola de profetas. E lá na escola de profetas tem um monte de Zé Mané, que quer ser pastor, quer ser profeta, mas nem chamado. Ele está lá pela fama, ele quer ser líder, mas ele não tem chamado. Ele quer a posição do líder, ele quer a honra do líder, ele quer a mesa do líder, mas ele não quer o sacrifício do líder. Ele quer a igreja pronta, mas não quer investir o carro dele, né, pastor? Não quer investir o sangue dele, não quer investir o tempo dele. Ele quer o ministério pronto. Poxa, o pastor Claudino, ou o pastor Samuel, ou o Silmar, né? Vou falar do meu tio, que ele que é famoso. Lá tem 1 milhão de seguidores no Instagram, que coisa, né? Mas você não sabe que ele ficou 6 anos lá nos Estados Unidos limpando banheiro para fazer o mestrado e doutorado dele. Limpando banheiro de americano para pagar o mestrado e doutorado dele, porque ele não tinha dinheiro. Isso ninguém sabe, né? Você não sabe que o bispo Simvaldo, ele é bispo, hoje ele coordena mais de 500 igrejas, pastor de um monte de gente, né? Mas não sabe o que ele já deixou de comer carne, porque ele não tinha dinheiro. Então ele só tinha dinheiro para comprar um bife, dividia entre eu e a minha irmã, e ele comia arroz e feijão sem bife. Mal sabe que ele viajou 3 dias de ônibus comendo farofa com frango, porque não tinha dinheiro. Então eles fizeram uma bacia de farofa com frango para vir para São Paulo para um evento de pastores. E aí ele e um outro pastor comeram 3 dias, café da manhã, almoço, janta, lanche da madrugada, farofa com frango. Farofa com frango é uma benção, irmão, mas 3 dias dentro do ônibus. Toda vez, já se passaram 30 anos disso, toda vez que meu pai conta essa história, ele chora, para você saber como isso é dolorido. Eu falei, legal. Mas aí, puxa, esse cara, olha o carro dele, olha a casa dele, olha a empresa dele, mas você não sabe o quanto ele sacrificou nessa empresa. Quantas horas de sono ele passou lá. E aí está aquele monte de profeta, de discípulo de profeta em Gilgal, que não passou caminho nenhum, que quer a porção dobrada de Elias, e quando vê Eliseu caminhando, eles falam assim: você sabe que ele vai subir, e a tua mamata vai acabar? Cala a tua boca. Na minha versão, tá bom? Na tua versão foi mais light. Na minha versão foi assim, ó, calai-vos, na sua versão, mas na minha foi, cala a boca vocês aí, você não sabe de nada, fica quieto, eu que ando com ele. Agora eles saem de Gilgal, e essa galera sai com eles caminhando, e vão até Betel, e não é um acaso ir para Betel. Você sabe muito bem o que é Betel na vida de qualquer homem de Deus e mulher de Deus, porque foi lá em Betel que Jacó teve uma experiência com Deus. Foi lá em Betel que a vida de Jacó recebeu uma transformação, uma mudança.
E olha lá, não adianta esquecer as coisas que ficaram para trás e permanecer fazendo as coisas que nós fizemos lá atrás. Deixa eu dizer um segredo, isso é matemática que você aprendeu lá na primeira série ou na segunda série, não sei. Dizia assim: a ordem dos fatores não altera o resultado. Não vai existir porção dobrada, não existe ativação de Deus para a sua vida, de algo novo, de uma experiência nova, se você permanecer fazendo as mesmas coisas que você fazia antes do encontro com Deus. Que você vai fazer, se você fizer as mesmas coisas que você fazia antes de se achar com o Senhor. Jacó era enganador até o dia que ele foi a Betel. Agora ele sai de Betel e ele é Israel, o príncipe do Senhor. Aquele homem que enganava ficou ali. Aqueles métodos de enganação que enganaram Esaú, que enganaram o rei, que enganaram a família, ficaram ali. Agora ele é um príncipe do Senhor. Agora ele precisa mudar a sua maneira de agir. Agora ele precisa percorrer um caminho de mudança de vida. E olha, a gente gosta da conferência, porque a conferência ela ativa a gente, ela nos levanta, mas a mudança é um processo, a mudança é uma caminhada. Você vem aqui para ouvir essa palavra, tomar uma decisão, vir para o teu Betel, mas você precisa sair daqui e mudar a sua condição, mudar a sua vida, mudar a maneira de agir. Aquele que rouba não roube mais, aquele que mente não minta mais, aquele que dá falso testemunho não dê mais, aquele que passa nota fria não passe mais, aquele que adultera não adultere mais. Sai desse Betel aqui e muda a sua direção, porque ela é o ativador para a porção dobrada do Espírito do Senhor. E aí Elias precisa com Eliseu até lá para que ele seja transformado. Agora não vai ser mais o Elias e Eliseu, agora é Eliseu e Geazi, Eliseu e o discípulo. Vai existir uma transformação, não é mais o método de Elias apenas, agora é o método de Eliseu, agora é uma nova pessoa, agora é o profeta Eliseu, o profeta da porção dobrada. Se Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14 milagres. Se Elias foi a 7 lugares, Eliseu vai a 14 lugares. Se Elias tem 7 vezes de Deus, Eliseu tem 14 de Deus, porque aqui saiu Elias e aqui entrou Eliseu. Mudou o panorama. Hoje você tem que deixar o teu Elias aqui. O que Deus fez na tua vida até hoje é extraordinário, mas hoje é Betel, lugar do Senhor te transformar em Eliseu, lugar do Senhor ativar o Eliseu que já está no céu pronto para você. Mas a gente gosta de Elias, né? Elias é bacana, aí a gente faz um Elias de estimação. E o Senhor está clamando por pessoas que cheguem até Betel para que Eliseu, dentro delas, nasça, e uma porção dobrada de tudo aquilo que ele fez ontem seja renovada hoje no seu interior. Meu irmão, Deus fez coisas extraordinárias comigo, na minha vida, eu acho maravilhoso, e foi incrível. Eu plantei igrejas, eu batizei gente, expulsei demônio, ajudei na restauração de famílias. Deus me usou para curar gente que você não possa imaginar, de lupus, cego, surdo, mudo, tudo que você possa imaginar. Deus me usou na plantação da igreja, lá no campo missionário. Foi maravilhoso, mas foi. Eu olho isso, olha que coisa estranha. É igual aquele quadro que está na sua casa, da sua família bonita, lá em 1912. Vocês foram no Beach Park, olha que coisa linda, e os filhos estão aqui clamando por um novo Beach Park. Aí passa, é só tristeza, porque olha lá, quando que nós vamos de novo, papai? Meu irmão, acabou o tempo de Elias, é tempo de Eliseu. Betel é lugar de mudança, de ativar o Eliseu no seu ministério e na sua vida. Mas o caminho não para aí. Nós já falamos do esquecimento, já falamos da mudança, mas olha o que vem a seguir. Disse Elias a Eliseu, verso 4: porque o Senhor fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E olha o Eliseu: não, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então de novo aqueles cafajestes, os discípulos do profeta que estavam em Jericó, chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. A viagem não acaba em Betel, porque não adianta ser só mudado sem encarar os desafios que o Senhor tem para nós. E Jericó é lugar de encarar desafios. Jericó é o maior desafio da história de Israel.
Nunca houve tão grande desafio como Jericó na história de Israel. Porque eu não sei se você sabe um pouquinho, lembra um pouquinho da história. Jericó era uma muralha de pedra, uma cidade totalmente fortificada, e o povo de Israel era um exército treinado durante todo o tempo de deserto a não fazer nada. Não é? O que eles faziam no deserto? Nada. Eles plantavam? Não. Eles colhiam? Não. Eles precisavam cuidar de gado? Não. Eles precisavam fazer água, procurar, fazer cisterna? Não. Eles tinham metalurgia para treinar os seus soldados? Não. Era um povo que nasceu sem fazer nada, e que tudo do céu caía. E agora eles estão diante de uma cidade que era guerreira, fortificada, com muros extraordinários. E Deus então desce do céu uma catapulta, para que eles jogassem bolas enormes e destruíssem as muralhas. Não. Deus fala o seguinte: vocês vão rodear a terra aí, em silêncio. E só no 7º dia, na 7ª volta, vocês vão gritar. Meu Deus, já pensou que loucura isso? Gritar, quebrar cântaro, adorar o Senhor para derrubar a muralha. Se tem desafio maior que esse, eu desconheço. Porque Deus já colocou desafio na sua e na minha vida, mas eu duvido que tenha sido Jericó. Agora Elias e Eliseu vão a Jericó, e eles estão nas ruínas daquela cidade que outrora os seus antepassados derrubaram. E Eliseu precisa enfrentar o maior desafio da sua vida, enfrentar o maior inimigo da sua vida, que agora é fazer as coisas pela sua mão, que agora é exercer um ministério pelo seu braço, que agora é experimentar a porção dobrada do Senhor na sua vida. Porque Elias esteve o tempo todo, e fazer e andar com Elias é bênção, porque onde Elias está o milagre, mas agora é você. Andar com o pastor é maravilhoso, você tem comida, você tem milagre, você tem multiplicação de gasolina, mas quando você sai sozinho, é você e você. Oi, eu sou campeão em apertar o botão de mute. Vir na conferência é uma bênção, é maravilhoso, a gente está aqui, aí tem irmão do lado, e aí a gente vem às vezes friozinho, não é verdade? E quando a gente está meio desanimado, meio frio, a gente fica na procura daquele irmão do reteté, da fogueirinha do céu, e aí você vai para o lado dele, porque você sabe que na hora que o bicho pegar, você está do lado da fogueira, você recebe por osmose, irmão, porque o irmão é do reteté, aí você fica do lado dele. Mas amanhã não tem fogueirinha, amanhã não tem pastor Claudino, amanhã não tem o irmão aqui, a oração e o pastor Samuel pregando. Amanhã é você e teu chefe, amanhã é você e o marido não crente, amanhã é o filho drogado, amanhã não, hoje, né? Hoje, quando voltar para casa, o problema está lá. E agora? Cadê o homem pôr na mão na minha cabeça? Agora sou eu, agora é você e Jericó, agora é você e o milagre de Deus, agora você e a provisão do Senhor, agora é você. E olha, vai ter gente do teu lado falando: olha, Elias vai subir, eu quero ver acontecer. O que você faz? Fica quieto, agora chegou a minha vez. Sabe que o caminho da porção dobrada é o caminho de enfrentar os desafios. Tem crente que olha o problema: ah, pastor, e agora? Irmão, levanta essa cabeça, olha no olho do capeta e fala: aqui você não tem lugar. Eu sou filho do Senhor, eu sou filho de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O novo ano de Deus, o novo tempo de Deus é apregoado por você. A unção do Senhor já está sobre você. Então olha na cara do desafio, olha nos olhos do teu Jericó, olha nos olhos dos discípulos do profeta que estão do lado, falando que Elias vai subir, e fala assim: agora é a minha vez, o Espírito do Senhor está sobre mim. Não sei se você já expulsou o demônio, mas quando são muitos, né? Eles ficam olhando na tua cara, olhando no teu olho, achando que você vai ficar com medo. E aí você olha com raiva no olho deles, com ira santa, sem medo. Você grita aí, eu grito mais. Você balança aí, eu balanço mais. É isso. Porque essa volta em Jericó era uma volta de encarar os inimigos. Eu sou apaixonado por futebol. Joguei bola até 16 anos mesmo. Não vou falar o nome do time, senão vão se manifestar aqui.
né? Que ele domina essa região da Zona Leste. E aí eu joguei futebol e eu sempre gostei de futebol. E no ano de 2008, o meu time estava numa situação muito boa na Copa Libertadores. E eu ia assistir os jogos no estádio. Eu sou do Rio de Janeiro, meu time é um time do Rio de Janeiro. E a gente foi enfrentar o Boca Juniors. E nesse jogo com o Boca Juniors, o Maracanã estava lotado. Devia ter umas 80 mil pessoas. Fácil, eu estava lá. Na hora que, antes do jogo começar, o time do Boca Juniors entrou. E a torcida estava pulando, gritando, a geral, ainda tinha geral, balançava assim a arquibancada. E o time do Boca Juniors entrou, os 22 jogadores e a comissão técnica, desse jeito aqui. Pararam na frente da nossa torcida enfileirada, ficaram assim. Nós gritamos. E eles assim. E a gente gritando. E eles assim. Irmão, deu 10 minutos, a torcida ficou em silêncio. E eles assim. Quando a torcida silenciou, eles saíram. Nós ganhamos, mas naquele dia eu aprendi uma lição. Mano, não importa o tamanho do teu inimigo, olha nos olhos. São 80 mil, 200 mil, olha nos olhos, encara a tua Jericó e vai para cima. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu fiquei imaginando o Davizinho, todo mundo atrás das colinas, tudo, vou usar uma expressão que eu estou em casa aqui, borrando as calças. Aí o Davizinho chega para entregar a marmita da família. E o que está acontecendo aqui? Você não viu não? Não, eu estava lá no pasto, vim só trazer a marmita da galera. Não, tem um gigante aí. Ah, é? Deixa comigo. Ei, você vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele mata, corta a cabeça e olha para a galera. Simples, gente. Olha nos olhos, vai para cima. Você sabe quem está dentro de você. Só que no caminho passou a porção dobrada. Antes da porção dobrada vir, tem um encarar. A gente esquece que antes de cortar a cabeça de Golias, Davi encarou. Não foi primeiro coragem para depois cortar a cabeça. Não foi primeiro cortar a cabeça para depois vir coragem. Porque depois que Golias é morto, todo mundo quer ser Davi. Você já viu o inimigo? Não, eu estava lá. Claudino, eu estava lá quando você começou. Aí vem o pessoal, não, eu era do primeiro, eu vou lá em Porto Velho. Quando o pai foi para Porto Velho, tinha 9 pessoas. Hoje tem mais de 5 mil pessoas espalhadas em toda a cidade de Porto Velho, fora Amazonas e Acre, que tem mais uma cacetada. O total são 20 mil membros que saíram desses 9. Toda hora aparece alguém dizendo, não, você lembra de mim? Eu estava lá na casinha de madeira. Porque depois que Golias é morto, irmão, depois que o milagre aconteceu, todo mundo quer ser o corajoso que encarou. Mas não é primeiro o Golias morto e depois a coragem. É primeiro a coragem e depois a porção dobrada. É primeiro derruba e olha para Jericó, depois tu recebe a porção dobrada. Então mesmo que hoje você ainda não sinta a porção, olha nos olhos da tua Jericó, porque ela vem, a porção dobrada vem para todo mundo que olha o desafio e fala, eu vou, eu sei quem está comigo, eu talvez não sinta, mas eu sei que ele vem, o meu Salvador vem, o meu Redentor em breve se levantará, ele vem. E aí Eliseu encara o desafio, e aí para acabar essa caminhada, eles chegam a um lugar, verso 6, disse-lhe pois Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Veja como esses caras estão ali o tempo todo olhando o que está acontecendo. Eles não vão para a luta, eles não vão para o Jericó, eles vão para Jericó para ver, eles vão para Betel para ver, eles vão para Gilgal, eles estão em Gilgal olhando, e agora eles estão no Jordão olhando. Então, verso 8, Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais
as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias e disse: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Sabe que a viagem ela termina no Jordão não é por um acaso. O Jordão é um lugar que traz muitas memórias para nós e para toda a história de Israel. Você vai se lembrar que a travessia do Jordão por Josué acontece de maneira diferente de Moisés. Moisés toca a vara nas águas e o mar vermelho se abre, lembra disso? Mas como foi com Josué lá em Josué capítulo 4 e 5? O Senhor falou o que para Josué? Os líderes, os levitas e os sacerdotes carregaram a arca nos ombros e eles tocaram os pés nas águas, e quando eles tocaram os pés nas arcas com a arca da aliança, ele se abriu e eles chegaram ao outro lado, e eles passaram para o outro lado. Foi assim com Josué. É no Jordão, por exemplo, que Eliseu vai batizar ou vai curar Naamã sem ir para perto dele, porque o Jordão, o rio de Naamã era outro rio, o Deus de Naamã era outro rio, mas o Deus de Israel faz travessias no Jordão. O Jordão é o rio do milagre de Israel. Você vai se lembrar que o próprio Jesus foi batizado aonde? No Jordão, porque lá era o lugar em que ele ia iniciar o seu ministério, começar a sua história. Então, se a nova história de Israel começa na travessia de Jordão, porque eles estavam até então no deserto, era Egito e deserto, e agora eles chegaram na Canaã, que foi prometida lá em Gênesis 12 para Abraão. Só agora eles entraram e atravessaram para o lugar que Deus tinha para eles. Só agora eles entraram nesse lugar. Jesus, 30 anos de ministério, antes do seu ministério iniciar, 30 anos andando como pessoa, comendo como pessoa, obedecendo seus pais, sendo família, mas agora ele atravessa o Jordão e ele inicia o seu ministério. E a mesma coisa agora é a vez de Eliseu. Eliseu precisa atravessar o Jordão, ir para o outro lugar, chegar naquele lugar em que é o lugar do extraordinário. Ele precisa viver a sua própria experiência. Agora não é a história de Elias, agora não é a história de Moisés, agora não é a história de João Batista, agora é a história de Josué, agora é a história de Jesus, agora é a história de Eliseu. Agora é um novo tempo para Josué, é um novo tempo para Jesus, é um novo tempo para Eliseu. Agora é a experiência dele. João Batista é maravilhoso, a história dele é extraordinária. Ele faz o povo se arrepender, as multidões o seguem para o deserto, mas vem depois dele um que ele não é digno de amarrar as sandálias, que é poderoso em milagres, é poderoso em atos, é poderoso, ele faz o extraordinário. A história de Moisés é maravilhosa, a gente gosta de Moisés, mas Moisés só liderou o povo no deserto. Quem conduziu na conquista da terra prometida, na terra que mana leite e mel, é Josué. Eu gosto de Moisés, mas eu amo Josué, porque Moisés fica no deserto, Josué entra na terra prometida. Eu gosto de Elias, os milagres são maravilhosos, mas Deus tem 2 vezes mais para Eliseu. Então eu preciso provar da minha experiência. Eu gosto da história do meu pai, a história dele é maravilhosa. Homens atirarem, levantarem arma, ele enfrentar lá os demônios, os capeta de Porto Velho na época, meu tio na plantação, as pregações, as vidas. Mas meu irmão, tudo isso é a história deles. Chegou a minha vez de atravessar o Jordão, chegou a minha vez de mudar para o outro lado, chegou a minha vez de experimentar na minha vida. E deixa eu entregar hoje algo da parte de Deus. Tudo aquilo que Deus fez aqui é extraordinário, mas Deus está fazendo vocês nesses tempos, e parece que não, às vezes a gente até duvida, a gente pensa, mas pastor, eu não vejo nada disso. Você acha que Eliseu viu algo antes do Jordão? Ele não viu nada, ele caminhou sem ver um milagre, mas quando ele atravessou, algo se ativou, uma experiência foi dada a ele, e agora ele experimentou tudo aquilo que ele havia sido prometido, porque Deus promete antes do Jordão, mas ativa depois do Jordão. Deus libera a palavra antes do Jordão,
Jordão, é no deserto que a palavra é liberada, mas é depois do Jordão que os milagres acontecem. E tudo aquilo que Deus falou para você do outro lado do Jordão, Deus está dizendo hoje nós vamos passar o Jordão, e uma nova estação inicia com porção dobrada do Senhor. Aleluia! Eliseu nunca tinha feito um milagre. Eliseu nunca tinha ressuscitado ninguém. Eliseu nunca tinha orado para que chuva parasse, chuva viesse. Nunca. E aí agora ele está diante do Jordão. E sem Elias. Porque no dia da tua prova, no dia da ativação, você vai estar sozinho. No dia que as coisas forem, no dia que o Senhor quiser liberar uma porção dobrada para você, o teu mestre, o teu exemplo, as pessoas que caminharam com você não vão estar com você. Eles vão te deixar sozinho, para que você experimente. É no fogo que nós somos provados, é na travessia do Jordão que nós somos provados. E aqueles que atravessam o Jordão são aprovados. E aqueles que atravessam o Jordão são aprovados. E agora Eliseu está sozinho, com aqueles 50 candango falador, na beira do Jordão, doido, para que nada aconteça. Mas ele tinha uma palavra, ele percorreu o caminho, e agora ele vai ser ativado. O problema é que a gente não quer percorrer o caminho para ativação. O problema é que a gente quer a ativação instantânea sem percorrer o caminho para que ela aconteça, né? Porque a ativação é extraordinária. Vim aqui jogar o manto de Elias, e Elias, e o Jordão abrir, todo mundo quer. Mas sair de Gilgal, passar em Betel, caminhar em Jericó e chegar ao Jordão, é o caminho que ninguém quer percorrer. Ouvir as vozes que reclamam, ninguém quer percorrer. Enfrentar os capetas que vão se levantar, ninguém quer enfrentar. A gente quer o milagre do Elias, mas a gente não quer o caminho do Eliseu. E meu irmão, não existe ativação, não existe porção dobrada sem caminhar o caminho para receber a porção dobrada. E olha, Deus está te chamando hoje, não para ser apenas ativado, mas Deus está te chamando hoje para percorrer um caminho de ativação. A ativação instantânea, ela é instantânea, mas o caminho da ativação, ele é duradouro. O processo de ativação, ele dura para sempre. O caminho que é percorrido com lágrimas, com choro, com sacrifício, com enfrentamento, ele não dura o momento da conferência, ele dura para sempre. Ele instala na sua vida uma porção dobrada que agora é o guia para tudo que vai acontecer. Ela não acaba aqui, ela não é uma emoção. A experiência de Eliseu não é uma emoção extrasensorial de ver Elias subindo ao céu e falar em línguas. Não, a experiência de Eliseu é uma caminhada consistente, para que agora ele chegue diante do Jordão e fale assim: onde está o Deus de Elias? E aí ele lança a capa, e agora não é mais o Deus de Elias, agora é o Deus de Eliseu. Elias subiu, mas Eliseu está aqui. Elias subiu, mas Eliseu está aqui. A história foi legal, mas existe um novo tempo. O passado é maravilhoso, mas existe uma porção dobrada. O sacrifício de antes foi legal, mas existe um novo tempo de Deus, uma nova história de Deus, e Ele está pronto para ativar aqueles que caminharem nesse processo. E olha, irmão, não tem algo que a gente não precise fazer que não seja clamar e dizer como Eliseu: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão, tomou um manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Elias passou.
Eu não sei se você percebeu algo nessa leitura, mas o que acontece é o seguinte: Elias está aqui com Eliseu, e os 50 candangos estão aqui. Aí Elias passa para o lado de cá com Eliseu, não é isso? Atravessaram o Jordão. Onde estão os 50? Lá. Agora Elias sobe ao céu, e Eliseu clama: meu pai, caos de Israel e os seus cavaleiros. Ele viu aquilo que era o ativador, aconteceu, ele viu, e agora ele está cheio de ousadia. Lá do outro lado estão os 50, e ele está do lado de cá. Agora ele, abre o Jordão, e ele volta para o outro lado. E agora, quando ele volta para o outro lado, ele já não é o Eliseu, servo de Elias, que andava com Elias nas casas dos profetas. Agora ele é o Eliseu, aquele que vai discipular os profetas. A galera que estava esperando viu, eles ouviram Elias dizendo: se você receber, é seu. Não são vocês 50, se você me vir subindo ao céu, você vai receber. Eles viram Eliseu vendo Elias subindo ao céu, eles viram Eliseu passando pelo Jordão, e agora eles recebem o Eliseu não mais como discípulo de Elias, mas o Eliseu, o profeta da porção dobrada do Senhor. Meu irmão, todo mundo que decide caminhar o processo, quem está na sua volta, vai experimentar e vai ver a porção dobrada do Senhor na sua vida. E eu quero liberar algo de Deus para você nessa manhã. Não é só sobre vocês aqui, não é só sobre essa região aqui. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte: toda essa vizinhança, os lugares que em algum momento vocês tiveram, verão a porção dobrada do Senhor sobre a vida de vocês, sobre a igreja de vocês. Pastor, talvez vocês tenham fechado durante esse período algumas igrejas, e os vizinhos viram, mas o Senhor está falando assim: é o processo, é o caminho, mas vem porção dobrada. Esses 50 vão ver que o Senhor, Deus de Elias, é o Deus de Eliseu, desse novo tempo, e uma porção dobrada está sendo derramada, e eles verão. A tua família vai ver, a tua vizinhança vai ver, o teu chefe vai ver, o teu inimigo vai ver, o YouTube vai ver, o Instagram vai ver a porção dobrada do Senhor. Mas o que aconteceu? Pastor, o que aconteceu? Amigo, o que aconteceu? João, o que aconteceu? Aconteceu que eu caminhei um processo com o Senhor, e Ele liberou, Ele ativou uma porção dobrada dEle na minha vida. É um novo tempo de Deus para você, é um novo tempo de Deus para a tua família, é um novo tempo de Deus para a tua igreja, é um tempo de porção dobrada. Eu quero orar com você. Talvez você queira muito percorrer esse processo, esse caminho da ativação. E eu tenho aprendido que não existe lugar melhor para estar quando a gente ouve a voz de Deus que no altar do Senhor, porque esse é o único lugar em que as suas lágrimas não caem. Se você chora lá no banheiro, essa lágrima cai. Se você chora lá no médico, essa lágrima cai. Se você chora no divã, essa lágrima cai. Se você chora para um amigo, essa lágrima cai, ela fica no chão. Mas quando você chora aos pés do Senhor, essa lágrima sobe em forma de oração. Ela sobe para o céu, Ele recolhe essas lágrimas, Ele planta essas lágrimas, e ela gera uma frutificação. E o Senhor te chama nesse tempo para vir. Vem aqui na frente, você que precisa disso, você que deseja isso, sai do seu lugar. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Mas hoje você precisa falar assim: eu não vou largar, eu não vou sair desse caminho, eu vou percorrer todo o caminho.